como eu havia falado, gráfico de setores também conhecido como gráfico de pizza, né? Isso aqui chama gráfico de setores porque a gente vai pegar um círculo e dividir em setores circulares, tá? O setor circular é uma parte do círculo que a gente tira a partir do centro dela, tá bom? Como isso aqui se assemelha muito a uma pizza, isso aqui passou a se chamar gráfico de pizza, tá? Então aqui a gente tem 100% do círculo. Se a gente corta ele no meio, a gente vai ter 50% para um lado, 50% para o outro. Se a gente corta em 4 partes iguais, 25% para cada parte. É interessante você saber como é que fica mais ou menos o desenho de 50% do círculo e o desenho de 25% do círculo para te ajudar a montar o gráfico de setores circulares, tá? Porque a gente vai dividir o nosso gráfico de maneira aproximada. Eu não preciso que você, quando for dividir o seu gráfico, saiba exatamente onde que é 30%, tá? Mas você tem que saber de maneira aproximada que 30% é um pouquinho maior que 25%. Então, essa fatia de pizza, como é popularmente chamada, ela vai ser um pouquinho maior do que essa aqui que a gente está mostrando, tá? Agora, se você for pegar uma fatia de pizza de 10%, você sabe que é menor do que isso aqui que a gente está mostrando, porque aqui, afinal de contas, é 25%. Isso aqui é apenas um norte para você seguir. Eu sei que isso é 100, metade é só dividir no meio, um quarto ou 25% é dividir em 4 partes iguais. As outras partes, a gente pode tomar como base isso aqui. Eu vou mostrar no exemplo. Ó, presta atenção nesse exemplo. Dos alunos de uma sala, constatou-se que suas idades variam de acordo com a tabela abaixo. Monte o gráfico de setores. Vamos dar uma olhada nessa tabela e ver o que ela é e o que ela mostra pra gente. Na primeira coluna, a gente tem a idade dos alunos, né? 9 anos, 10 anos, 11 anos e 12 anos. Na segunda coluna, FA. O que é FA mesmo? Frequência absoluta. Boa, frequência absoluta. Então, o que é frequência absoluta, então? É o número de pessoas que tem. Isso, muito bom, hein? Tá estudando, hein? Ó, então, frequência absoluta é o número de vezes que a idade de 9 anos aparece nesse grupo. Então, nós temos 2 pessoas com 9 anos, 3 pessoas com 10 anos, 3 pessoas com 11 anos e 2 pessoas com 12 anos, tá? Quando a gente fazia a nossa tabela de frequência, né, completa, além da frequência absoluta, tinha outra aqui, qual que era? Alguém lembra? Frequência relativa, isso, muito bom. E para montar, não sei se você já percebeu, mas o gráfico de setores que eu desenhei para você, ele está dividido em porcentagens. E qual é a frequência que apresenta porcentagens? A frequência relativa. Então a gente tem que colocar aqui, ó, a parte da tabela que apresenta a frequência relativa. Então, essa tabela, eu vou colocar em azul, que é uma cor diferente do que foi dado, né? Tá faltando a gente colocar aqui, ó, a frequência relativa para a gente conseguir montar o nosso gráfico de setores. Frequência relativa percentual. Bom, como que a gente faz para calcular a frequência relativa? Alguém lembra? Percentual? Isso. Primeiro eu preciso do total. Então completo aqui, ó. Tá faltando o total, pessoal. Antes de ter a frequência relativa, precisa do total. E para ter o total é só somar 2 mais 3? 5 mais 3? 8 mais 2? 10. Agora que eu tenho o total, como é que eu calculo a frequência relativa? 2 dividido por 10. Isso, vou dividindo pelo total, ó. Primeiro, 2 dividido por 10. Vou fazer aqui no canto para você lembrar, ó. 2 dividido por 10. Dá para dividir 2 por 10? Isso, tenho que aumentar ele porque ele é menor. 0 e 0, vírgula. 2 vezes 10 é quanto? 2 vezes 10? 20. 20 menos 20, 0. Então, 0,2 é qual percentual? 20%. Boa. Aqui, ó, agora eu tenho que descobrir o 3. 3 dividido por 10. Dá para dividir? Não, porque ele é menor. Coloco 0 e 0, vírgula. 3 vezes 10 é quanto? 30. 30 menos 30? 0. 0,3 é qual percentual? 30%. Muito bom, hein? 30%. Olha, 3 de novo.
é a mesma conta, dá o mesmo resultado, então é o mesmo percentual, 30%. Ó, 2 de novo, é a mesma conta, dá o mesmo resultado, então o mesmo percentual, 20%. Agora que eu tenho a frequência relativa, eu sei qual que é o tamanho de cada um dos setores. Agora com isso aqui, eu consigo desenhar o gráfico de setores. Vou desenhar para você ver. Bom, vou tentar fazer um círculo da melhor forma possível, mas a mão livre. Não é trivial fazer ele perfeito, tá? Lembre-se disso. Bora lá. Não precisa? Aí, ó. Tá? Fiz um círculo, mais próximo possível do perfeito. Agora, eu tenho que dividir esse círculo em 4 partes. Uma vai ter 20%, outra 30%, outra 30%, outra 20%. Para que eu consiga me aproximar desses valores, olha o que eu vou fazer. Eu sei que metade do meu círculo é 50% cada lado, tranquilo? Sim. Ótimo. Agora, se eu dividir em 4 partes iguais, como eu já expliquei para você, cada uma delas ocupa 25%, tranquilo? Se eu quero desenhar 30%, é um pouquinho maior do que 25%. Então aqui, ó, já temos o desenho dos 30%. Um pouquinho maior do que os 25%. 30%. Coloco do lado de fora. Beleza até aqui? Sim. Sim? Ótimo. Ó, esse aqui também, ó, esse 25%, se eu aumentar um pouquinho ele também dá 30%. Então aqui, ó, já temos 30%. Beleza? Sim. Porém, olha só, essa parte aqui eu tenho que dividir em 2 partes iguais, cada uma de 20%. E a divisão já saiu, ó, já foi feita aqui, ó. Então aqui 20% e aqui 20%. Deu para entender essa divisão aqui? Sim. Sim? Beleza. Só que não acabou aí. A gente precisa identificar aqui, ó, e colorir de maneira diferente. Porque cada setor vai representar aqui, ó, uma idade. Beleza? Como você tem vários lápis de cor aí, eu só tenho 3 aqui, primeiro eu vou me virar, tá? Eu vou me virar e vou conseguir colorir isso aqui, essas 4 aqui diferentes, com os meus 3 lápis. Primeiro, eu vou primeiro colorir a de 9 anos, né, que é os 20% de azul. Então aqui, ó, vou achurar de azul. Lembra que tem que ter uma coisa chamada legenda. Então, eu vou tirar um pedacinho que está colorido de azul e vou falar que o que tiver colorido de azul são alunos, Com 9 anos. isso, com 9 anos. Agora eu preciso localizar os alunos com 10 anos, que é uma parte dos 30%. Esse aqui, ó, vou colorir de vermelho. Como você tem vários lápis de cor aí, você pode colorir com várias cores diferentes. Aí eu coloco na legenda aqui, ó, um quadradinho, que é um pedacinho daquilo, colorido de vermelho, significando alunos com 10 anos. 10 anos. Ótimo. Agora eu preciso achar os alunos com 11 anos, que é o outro pedaço de 30. Vou colorir de preto. E eu tiro um pedacinho disso aqui, ó, e coloco aqui, para identificar que o que tiver colorido de preto são alunos com 11 anos. E, finalmente, os alunos com 12 anos, que é o último 20%. Aí eu vou usar uma outra forma de colorir. Eu vou encher isso aqui de pontinhos vermelhos, tá? Então, ó. Beleza? Aí agora eu pego um pedacinho disso e falo que o que tiver com pontinhos vermelhos, horizontais, significam alunos com 12 anos. Acabou. Deu para pegar?
Como é que faz? Fácil?